irmãs, quero iniciar esta nossa reflexão com uma pergunta. Como sempre, as minhas perguntas devem ser respondidas em nosso coração e depois serão ajudadas pela reflexão que vou desenvolver. Você confiaria a sua vida inteira a Deus, sem entender nada ou quase nada daquilo que está acontecendo, daquilo que você está fazendo? Você seria capaz de entregar a sua vida inteira a Deus, sem compreender o que está acontecendo? Hoje nós celebramos São José, um homem que fez exatamente isso, sem discursos, sem explicações da parte de Deus, sem que ele pronunciasse uma palavra sequer, somente obedeceu à vontade de Deus. Num mundo marcado pelo barulho, Deus escolheu para cuidar da Sagrada Família de Nazaré. Deus escolheu para cuidar do seu filho um homem que não disse uma palavra sequer. Nós podemos percorrer os 4 evangelhos. Muito pouco se diz sobre São José. E deste muito pouco que se diz a respeito de São José, ele não disse uma palavra sequer. Talvez este seja o maior convite a cada um de nós nesta noite. Talvez neste momento da nossa história, o que a gente precise fazer de melhor é aprender a silenciar o nosso coração, silenciar as nossas falas. Vivemos um tempo de grande agressividade nas nossas falas, nos nossos discursos, sejam pessoais, sejam através das redes sociais. Silenciar o coração, calar a nossa voz, como fez São José. Hoje, festa de São José, como eu disse, um homem silencioso, mas o Evangelho vai nos apontar aquela que talvez seja a sua maior característica: um homem justo. Exatamente por ser justo e silencioso, nos deparamos com um dos maiores, talvez com o maior testemunho de homem presente na história da salvação do gênero humano. Enquanto, como eu disse, nós vivemos num mundo que valoriza o barulho, que valoriza o protagonismo, que valoriza a visibilidade, que valoriza seguidores, que valoriza likes, curtidas, Deus escolhe um homem que não fala absolutamente nada, mas escuta tudo. Celebrar São José em pleno tempo da Quaresma é um oásis que nos faz entoar, por exemplo, os louvores de Deus com o hino do Glória, a deixar de lado os paramentos roxos que nos recordam a penitência, a oração, o jejum, a esmola, e nos revestirmos do branco, exatamente para nos recordar que São José, ele é capaz de nos ensinar muito também neste tempo quaresmal. Ele vai nos ensinar 3 atitudes essenciais: escuta,
conversão e obediência. Escutar a palavra de Deus, aderir à vontade de Deus, ocupar na história, ocupar no mundo, com humildade, o nosso lugar diante de Deus, diante do plano da salvação. A igreja gosta de chamar São José, neste dia, de esposo da Virgem Maria. Exatamente como a sua esposa, ele viveu uma vida de total entrega a Deus. Se a gente diz que Maria é a mulher do sim, nós podemos dizer com muita certeza, São José é o homem do sim. Entre ambos não há diferença nenhuma. Em ambos encontramos um sim fiel, prudente e silencioso. Ambos escutam, ambos obedecem, ambos se abandonam totalmente nas mãos de Deus e no seu projeto divino. Os evangelhos de São Lucas e de São Mateus, que tratam exatamente, os únicos evangelhos que tratam sobre alguns episódios da concepção de Jesus e também da sua infância, vão falar muito pouco, como eu já disse, a respeito de São José. E neste muito pouco que se fala dele, nenhuma palavra brota da sua boca. Não vemos grandes discursos, grandes tratados, como tantos e tantos santos ao longo da história da igreja escreveram, vindos das mãos de São José ou dos lábios de São José. Porém, ele é invocado como padroeiro, como patrono da Igreja Universal. Porque mais do que belos tratados, belos discursos, belas palavras, São José nos ensinou com o seu testemunho silencioso. As suas atitudes falam mais alto do que qualquer discurso. Ele é homem do silêncio, mas o silêncio de São José não é um silêncio vazio. O silêncio de São José não é uma omissão. Muito pelo contrário, nós vemos o seu agir sempre que foi necessário para a proteção da bem-aventurada Virgem Maria e de Jesus. Em silêncio, em oração, ele sempre cumpriu a vontade de Deus, sempre priorizou na sua vida, sempre colocou como centro das suas ações, das suas atitudes, a palavra de Deus. Mais uma vez, a Escritura vai dizer, São José era um homem justo. O que significa ser justo? Ser justo nas Sagradas Escrituras é saber viver segundo a vontade de Deus, é cumprir os mandamentos de Deus e principalmente permitir que Deus guie a própria vida. Abandonar-se totalmente nas mãos de Deus, abandonar-se totalmente à sua vontade, ser fiel, ser obediente à sua vontade. Isso é um homem justo. José em nenhum momento vai agir segundo os seus planos, mas ele vai agir segundo a revelação e os desígnios de Deus. Até mesmo quando Deus fala com ele em sonho, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele fez tudo conforme Deus lhe pediu.
Ele fez tudo, e assim termina o Evangelho dizendo que ele fez tudo conforme o anjo lhe havia dito. E isso basta, isso é suficiente. O pouco que sabemos a respeito da vida de São José, o pouco que os evangelhos nos contam, é suficiente para que a gente saiba por que Deus o escolheu. Sua fidelidade, sua docilidade, sua capacidade de confiar, mesmo quando não compreendia o que estava acontecendo. A gente vê que num determinado momento, São José desaparece das narrativas do Evangelho. Da mãe de Jesus ainda ouvimos algumas coisas, até o momento da sua morte e ressurreição, até Pentecostes, mas São José desaparece. A última vez que ouvimos falar de José é na perda e no encontro do menino Jesus no templo. E lá a gente vai perceber que tanto José quanto Maria ainda não haviam compreendido bem o plano da salvação. Ainda não haviam absorvido nas suas vidas o mistério que estavam vivendo. Ficaram desesperados, ficaram procuraram Jesus por todo lado, porque talvez ainda não haviam compreendido exatamente aquilo que Deus esperava deles. Mas ainda assim, sem entender, sem compreender, eles continuaram caminhando. Isso também é ter fé. Seguir, mesmo quando não compreendemos nada, mesmo quando não entendemos as coisas completamente, confiando que, ao final, a luz de Deus sempre vai nos iluminar, sempre estará conosco, não nos abandona. Nós vemos também no Evangelho um detalhe interessante. José é aquele que dá o nome a Jesus. Essa talvez tenha sido a sua maior missão. Na cultura judaica, o nome é extremamente importante. É o nome que dá identidade. É o nome que dá existência. Então nós podemos entender que é São José que vai oferecer a Jesus, enquanto homem, uma história. É São José que vai oferecer a Jesus uma pertença. É São José que vai fazer com que Jesus se torne homem na nossa história. Que a sua presença entre nós fique registrada não só na história, no plano da salvação, mas também na história da humanidade. São José participa diretamente do plano da salvação. É ele quem dá a Jesus a descendência de Davi. E ele nunca obtém qualquer tipo de destaque por conta disso. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender com São José. A nossa vida, a nossa missão, a nossa história, ela só será fecunda se tiver por centro a palavra de Deus. Quando nós colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas convicções à frente das coisas, nós sempre perdemos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos sempre vitoriosos. Quando nós fazemos como José, nós descobrimos que a vontade de Deus é sempre maior, é sempre melhor do que a nossa própria vontade, do que qualquer plano humano. Por mais
sensatos, por mais inteligentes, por mais evoluídos que sejamos, os nossos desígnios, os nossos planos, os nossos projetos nunca vão alcançar a grandeza e a perfeição dos projetos de Deus. Por isso hoje nós somos convidados a responder mais uma pergunta. Nós estamos de verdade escutando a palavra de Deus? Ouvimos o que Deus nos fala? Ou será que a gente tem ouvido apenas a nós mesmos? As vozes da nossa cabeça, né? Como diz uma gíria tão atual, a fonte são as vozes da nossa cabeça. São José nos ensina que conhecer a vontade de Deus exige escuta paciente, exige perseverança e exige muita humildade no discernimento daquilo que Deus nos diz. Viver a palavra de Deus não é algo imediato, não é algo individualista, mas é um caminho que vamos percorrendo, guiados por Deus durante toda a nossa vida. Vejam só, Deus revela seus planos a Maria e a José, na concepção de Jesus. E quando o menino ainda já estava com 12 anos, quer dizer, 12 anos depois, José e Maria ainda não haviam compreendido tudo. Exatamente porque é um processo, uma caminhada. Que São José possa interceder por todos nós, para que nós sejamos homens e mulheres do silêncio fecundo, da escuta verdadeira e da obediência generosa. Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por inteiro. Entrega generosa, obediência generosa. Que como São José nós possamos viver, não para nós mesmos, mas para os planos e para a vontade de Deus.